Existe uma decisão que o Fluminense vai precisar tomar nos próximos dias, e ela pode mudar completamente o rumo da temporada, porque enquanto a torcida acompanha a possível volta de Nino, nos bastidores a diretoria enfrenta um quebra-cabeça muito maior do que simplesmente contratar um zagueiro. Uma proposta milionária pode chegar por um dos jogadores mais importantes do elenco. Outro atleta começa a despertar interesse do mercado internacional, e uma negociação que parecia distante voltou a ganhar força de maneira inesperada. O mais curioso é que, olhando cada uma dessas notícias separadamente, elas parecem não ter relação nenhuma, mas quando você junta todas as peças, percebe que existe um efeito dominó acontecendo nas Laranjeiras, e talvez a primeira peça desse dominó seja justamente Nino. Só que existe um detalhe que quase ninguém percebeu. Trazer Nino de volta não depende apenas da vontade do Fluminense, também não depende apenas da vontade do jogador. Na verdade, essa negociação pode estar diretamente ligada ao futuro financeiro do clube nesta janela, e é exatamente isso que vamos entender agora, porque quanto mais eu fui analisando tudo o que apareceu nas últimas horas, mais ficou claro que nenhuma dessas movimentações está acontecendo por acaso, e no final do vídeo eu vou mostrar qual é a decisão que pode mudar completamente o planejamento do Fluminense para o restante da temporada. Mas antes, precisamos falar de Nino, porque a situação mudou. Até poucos dias atrás, a sensação era de que o retorno do zagueiro estava praticamente congelado. As conversas existiam, o interesse também, mas havia um obstáculo que parecia difícil de superar. O Zenit não demonstrava qualquer pressa em negociar, e isso fazia muita gente acreditar que a novela ainda iria se arrastar por bastante tempo. Só que aí aconteceu uma mudança importante. O clube russo começou a observar nomes para reforçar a defesa. Pode parecer apenas um detalhe, mas no mercado da bola esse tipo de movimentação costuma dizer muita coisa. Quando um clube procura um possível substituto, normalmente é porque começa a trabalhar com a possibilidade de perder alguém importante. Isso significa que Nino já está liberado? Não. Significa que a negociação está fechada? Também não. Mas significa que o cenário mudou. E no futebol, muitas negociações começam a acelerar justamente quando esse tipo de movimento aparece. Agora imagine a seguinte situação. O Fluminense faz uma proposta. O Zenit percebe que precisa reorganizar seu elenco e ao mesmo tempo já trabalha com alternativas para substituir Nino. Naturalmente, a conversa passa a acontecer em outro nível, mas existe um problema, e talvez esse seja o ponto mais importante de toda essa história. Trazer Nino de volta exige investimento. Não estamos falando apenas do valor da transferência. Existe salário, existe luvas, existe comissão, existe planejamento financeiro. E é exatamente aqui que entra uma segunda notícia que pode mudar completamente o cenário. Bernal. Nos últimos dias voltou a crescer o interesse do futebol europeu pelo volante. O Betis aparece como um dos clubes que acompanham sua situação, e não é difícil entender o motivo. Bernal é jovem, tem intensidade, boa saída de bola, capacidade de marcação, características que costumam despertar interesse em ligas como a espanhola. Mas aí aconteceu uma coisa que muda completamente a análise. Em vez de discutir apenas se Bernal deve ser vendido ou não, a diretoria começou a pensar nas consequências dessa possível venda, porque perder Bernal significa abrir espaço financeiro, mas ao mesmo tempo cria um enorme problema esportivo. Quem assume essa função? Hoje o Fluminense não possui muitos jogadores com características semelhantes. Bernal virou uma peça importante justamente pelo equilíbrio que oferece ao meio-campo. É aquele tipo de jogador que muitas vezes não aparece nas estatísticas, mas faz o time funcionar. Por isso a decisão não é simples. Vender representa reforço financeiro, mas também significa perder qualidade dentro de campo. E é justamente aí que a história volta para Nino, porque imagine que o Fluminense aceite uma proposta milionária por Bernal. O clube ganha poder de investimento, passa a respirar financeiramente, e algumas negociações que hoje parecem difíceis podem começar a caminhar muito mais rápido, inclusive a do próprio Nino. Percebe como uma história começa a influenciar a outra? É exatamente esse tipo de conexão que explica por que a diretoria analisa tudo com tanta calma. Só que enquanto Bernal pode gerar recursos, outro jogador começa a despertar preocupação: Canóbio. Talvez essa seja uma das situações menos comentadas pela torcida, mas pode ser uma das mais importantes desta janela. Canóbio chegou ao Fluminense cercado de expectativa. Rapidamente mostrou intensidade, entrega, capacidade de pressionar, versatilidade para atuar em diferentes funções do ataque. E essas características chamam a atenção, principalmente de clubes que procuram jogadores prontos para entrar e competir imediatamente. Os bastidores cresce a possibilidade de que propostas apareçam nas próximas semanas. Ainda não existe uma oferta oficial, mas existe observação. E quem acompanha o mercado da bola sabe exatamente como isso costuma funcionar. Primeiro surgem os relatórios, depois aparecem as consultas, em seguida vêm as sondagens, e por fim chegam as propostas. Mas existe uma pergunta que muda completamente essa história. Se Canóbio realmente receber uma oferta importante, o Fluminense vende, ou segura o atacante pensando exclusivamente no lado esportivo? Porque qualquer resposta gera uma consequência. Se vender, o clube ganha dinheiro, mas precisa contratar. Se não vender, mantém um jogador importante, mas perde força financeira para outras negociações. E é justamente aqui que toda essa história começa a se conectar de verdade, porque enquanto a torcida olha apenas para o possível retorno de Nino, a diretoria parece estar montando um quebra-cabeça muito maior, e falta justamente a peça que pode fazer tudo mudar. E é justamente aqui que entra um detalhe que pode mudar completamente a forma como a torcida está enxergando essa negociação. Thiago Silva já voltou. Hoje ele faz parte do elenco do Fluminense, e desde sua chegada, muita gente passou a fazer a mesma pergunta: se o clube já trouxe um dos maiores zagueiros da sua história, ainda vale investir tanto dinheiro para contratar Nino? À primeira vista, a resposta pode parecer simples, mas quando a gente analisa o cenário
cenário com mais calma, percebe que não é. Thiago Silva resolveu um problema importante da defesa. Trouxe liderança, experiência, segurança, organização, qualidade na saída de bola. É um jogador que eleva o nível do setor praticamente sozinho. Só que existe um detalhe que a diretoria não pode ignorar. O calendário do futebol brasileiro é extremamente pesado. O Fluminense disputa Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. São competições que exigem um elenco forte, não apenas um time titular. Lesões, suspensões e desgaste físico fazem parte da temporada, e é justamente por isso que a diretoria continua analisando a situação de Nino. A ideia não seria trazer um substituto para Thiago Silva, muito pelo contrário. A ideia seria colocar os dois para jogarem juntos. Imagine uma defesa formada por Thiago Silva e Nino, dois jogadores experientes, dois líderes, dois atletas que conhecem profundamente o ambiente do Fluminense. Além da qualidade técnica, existe algo que pesa muito nesse tipo de contratação. O tempo de adaptação praticamente desaparece. Nino conhece o clube, conhece a torcida, conhece o estilo de jogo. Isso faz com que ele possa chegar pronto para jogar desde o primeiro momento. Mas aí surge uma nova pergunta. Se o Fluminense realmente decidir investir forte na contratação de Nino, de onde virá esse dinheiro? É exatamente aqui que toda a conversa sobre Bernal e Canóbio volta a fazer sentido. Percebe como nenhuma dessas histórias acontece de forma isolada. Uma possível venda abre espaço para uma contratação. Uma contratação fortalece um setor inteiro, e um elenco mais forte aumenta as chances do Fluminense disputar títulos até o fim da temporada. Só que enquanto toda a atenção está voltada para a defesa, outra notícia passou quase despercebida e merece bastante atenção. Guga. Nas últimas horas surgiu a informação de que o lateral entrou no radar de clubes do futebol europeu. Ainda não existe uma proposta oficial, mas existe interesse. E quando um jogador começa a ser observado por equipes de fora, normalmente significa que o mercado está acompanhando de perto tudo o que ele vem fazendo. Pode parecer uma notícia pequena, mas ela reforça uma tendência muito importante. O mercado internacional continua olhando para o elenco do Fluminense. Não é apenas Bernal, não é apenas Canóbio. Agora Guga também aparece nesse cenário, e isso aumenta ainda mais a responsabilidade da diretoria, porque basta uma proposta considerada irrecusável para mudar completamente o planejamento do clube. Agora imagine esse cenário acontecendo ao mesmo tempo. Bernal recebe uma proposta milionária, Canóbio desperta interesse de outros clubes, Guga entra no radar do futebol europeu. Enquanto isso, o Fluminense tenta concluir a negociação por Nino para reforçar ainda mais um setor que já ganhou Thiago Silva. Percebe como tudo está conectado? A diretoria não está analisando apenas uma contratação, ela está tentando montar um quebra-cabeça onde cada peça influencia diretamente a outra. Se Bernal permanecer, talvez o clube tenha menos margem financeira para investir. Se Canóbio sair, será preciso buscar uma reposição rapidamente. Se Guga também receber uma oferta, outra decisão importante terá que ser tomada. E se Nino realmente voltar, o Fluminense pode formar uma das defesas mais fortes do futebol brasileiro. É justamente por isso que esta janela promete ser uma das mais importantes dos últimos anos, porque não estamos falando apenas de comprar ou vender jogadores, estamos falando de definir o nível de competitividade do elenco para o restante da temporada. Cada decisão tomada agora terá impacto direto nos próximos meses. Cada negociação concluída abre ou fecha novas possibilidades. E talvez seja exatamente isso que explique o clima de expectativa que existe hoje dentro das Laranjeiras. A diretoria sabe que não pode errar, porque o mercado não espera. Enquanto o Fluminense faz seus cálculos, outros clubes também estão monitorando os mesmos jogadores. Outras propostas podem aparecer a qualquer momento, e uma negociação que hoje parece distante pode evoluir muito rapidamente. Na minha visão, a situação de Nino continua sendo a que mais merece atenção. O fato de o Zenit já trabalhar com alternativas para a defesa mostra que existe uma mudança importante em relação ao cenário de algumas semanas atrás. Ainda existem detalhes financeiros para resolver, ainda existem etapas importantes pela frente, mas hoje o ambiente é muito mais favorável do que parecia no início dessa negociação. Agora resta saber qual será o próximo movimento da diretoria. Será que o Fluminense vai conseguir trazer Nino e fortalecer ainda mais a defesa ao lado de Thiago Silva? Será que alguma proposta por Bernal ou Canóbio vai mudar completamente o planejamento financeiro do clube? Ou será que o mercado ainda reserva outras surpresas para a torcida tricolor? Uma coisa parece certa, os próximos dias prometem ser decisivos, e cada nova informação pode mudar completamente o cenário que estamos vendo hoje. Agora eu quero saber a sua opinião. Se você pudesse escolher apenas uma prioridade para o Fluminense nesta janela, qual seria? Trazer Nino para formar dupla com Thiago Silva, manter Bernal e Canóbio no elenco, ou investir em reforços para outras posições? Escreve aqui nos comentários porque eu vou ler todas as respostas e responder os comentários mais interessantes. Se você gosta de acompanhar bastidores, mercado da bola e todas as novidades do Fluminense, já se inscreve no canal, porque essa janela está apenas começando e promete muitas reviravoltas para o tricolor.